Fala, turma da proteção veicular, nossos clientes, amigos, parceiros. Tendo a felicidade de começar agora o 4º episódio do Sobre Sentença e do Sobre Eventos. Mais uma vez na companhia do meu amigo Gustavo Rocha, que vem para brilhantar aqui as informações e trazer clareza para vocês nas informações. Pessoal, a gente se preocupa desde o início aqui em trazer informações para vocês que sejam fáceis de entender e que sejam fáceis de executar. São informações que vocês vão pegar o insight aqui com a gente e vão poder sozinhos implementar no setor de eventos da associação. Obviamente que esse cuidado, acompanhado por um especialista, traz mais segurança jurídica para vocês. Mas é esse o nosso compromisso, trazer informação prática que possa ser implementada na sua associação. E por isso mesmo, convidamos vocês para seguir a gente no Instagram, se inscrever aqui no canal, acompanhar esses episódios que serão lançados toda quinta-feira, às 19 horas, religiosamente, trazendo uma sentença judicial para a gente ver na prática o que é que o judiciário tem entendido desses casos que eu sei que acontecem também na sua associação. Então, para fugir do achismo, vamos ver o que é que o judiciário tem entendido de cada um dos casos e nesses casos de vitória processual, como é que esse processo foi conduzido desde o início. Gustavo, é mais um caso que gera discussão aí nos grupos de WhatsApp, que todo mundo pergunta, nossos clientes vêm nos perguntar e eu sei que gera muita curiosidade. Mas antes de entrar no caso prático mesmo, eu queria já deixar uma informação importantíssima. Veja, quando a gente discute a incidência do Código de Defesa do Consumidor, Gustavo, as pessoas acham que incidindo o Código de Defesa do Consumidor, necessariamente vai existir aquilo que a gente chama de inversão do ônus da prova. Ou seja, não é o associado quem tem que provar o que ele alega. É a associação que precisa provar que o que o associado alega não é verdade. Isso em alguns casos de fato acontece. Mas o que é preciso você entender? Essa inversão não é automática. E aqui o juiz já começa dizendo o seguinte: entende o STJ que, em se tratando de produção de provas, a inversão, em caso de relação de consumo, não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência. Traduzindo aqui, o juiz vai verificar se aquelas informações que o associado trouxe se fazem sentido ou não, se convence o magistrado ou não. Se não convencer, a inversão não vai acontecer de forma automática e o associado precisa sim comprovar aquilo que ele está alegando. Esse é o caso dos autos, aconteceu isso nesse processo, é um processo que tramitou na Bahia e a gente vai esmiuçar aqui uma série de informações desse caso, mas a gente já traz essa informação aqui que é importantíssima. Mas esse caso a gente trata na prática de quê? Incêndio. E aí, Gustavo, as associações cobrem incêndio, não cobrem incêndio? Quando a gente vê ali no regulamento interno quais são as coberturas, 99% das associações tem lá cobertura de roubo, furto, colisão, incêndio e aí outras coberturas. Qual o cuidado que a gente precisa ter nisso aqui? Ótimo. Olá, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, gastando meu arsenal de piadas. Tô abrilhantando aqui, porque eu sou o rosto bonito desse canal. Mas o caso quente, né, falando de incêndio. O legal é que aqui eu não sou advogado, né, mas o direito seria minha segunda opção de curso. E o que eu gosto muito no direito são as bastidores, as interpretações que a gente tem que ter para estar chegando. Quando se fala de fato sobre o ônus da prova, é um ponto importante quando a gente fala do Código de Defesa do Consumidor, citamos isso anteriormente, porque é comum, existe um movimento que as associações estão retirando o incêndio como cobertura, ou mesmo só é coberto quando ele é oriundo de uma colisão. Tá? Eu particularmente gosto muito dessa estratégia, eu considero uma estratégia porque quando a gente está no incêndio por falha mecânica ou negligência, mesmo estando nos regulamentos que ele está descoberto em caso de negligência, ele está descoberto com omissão de manutenção, falta de manutenção, é muito difícil provar isso. Subjetivo, né? É muito subjetivo, é muito difícil. Inclusive, faço uma menção a um grande amigo, Nuvem, excelente perito, referência. O ruim dele é que é tão bom que é difícil contratar, né? Mas ele é uma referência muito grande, trabalhamos várias vezes e ganhamos as causas. Mas ele mesmo fala, cara, tá, você pode até provar, mas você não vai ganhar. Porque às vezes, por uma falta de manutenção da oficina, você vai cobrar da oficina. E o associado tem essa cobertura.
Então, quando a gente coloca que a cobertura somente em caso de colisão, eu acho bem prudente. Tá taxativo, Taxativo, e é o caso que nós estamos tratando. Perfeito. Onde o associado ele não teve um incêndio por motivo de colisão, possivelmente falha mecânica, ou uma negligência, ou um ato criminoso, não sabemos se foi o caso, e o regulamento estava desamparando ele nesse sentido. Tá? E outro ponto importante que é legal citar, citamos nos outros episódios, um dos motivos que deu ganho de causa é que o regulamento foi assinado, o regulamento foi entregue e a associação tinha esse material para estar provando Na tudo isso defesa aconteceu. tem aqui até o print, não sei se dá para ver, mas tem aqui o print. E vamos estar falando, né, claro, que vamos estar entregando essa sentença para quem está se inscrevendo no canal. Bem lembrado. Então, o recado de Gustavo, quem se inscrever no canal, a gente vai mandar isso aqui na quinta-feira, às 19 horas, para você acompanhar o nosso episódio, podendo folhear essa sentença judicial. Mas, Gustavo, o que é que eu acho relevante a gente apontar aqui também? Perceba que toda sentença que a gente tem analisado, essa já é a quarta, eu espero que venha mais outras 40 ou 50 para a gente analisar, o processo, o fato está posto. O associado teve o veículo incendiado, não foi decorrente de uma colisão, o fato está posto. Na hora que a associação vai se debruçar desse fato para negar ou indenizar, o fato está colocado. Mas perceba que a associação começou a ganhar ou perder esse processo antes do fato existir. Exato. Então ela começou a ganhar ou perder esse processo na hora que o associado foi assinar o termo de filiação. E na hora que ele foi assinar o termo de filiação, era o print ao qual eu me referia, que está aqui na sentença, e vocês vão poder acompanhar. Tem aqui o associado dando nota de que ele tem as informações dos direitos e dos deveres dele. Porque em toda situação, a primeira alegação do associado é dizer o seguinte: eu não li o regulamento. Eu não tive acesso ao regulamento. E a associação precisa comprovar que tem boa fé e que deu esse regulamento para o associado ler. Agora, pessoal, as provas precisam ser constituídas. Dizer que deu não resolve o problema. Dizer que deu acesso não resolve nossa vida. A associação precisa constituir essa prova. E aqui a gente pega uma passagem da sentença que é muito interessante, Gustavo, que o juiz diz assim: no caso em tela, o consumidor afirma que teve seu direito à informação violado, bem como que faz jus à cobertura relacionada ao evento incêndio. Por quê? Porque ele teve seu direito à informação violado, ele não sabia que não tinha cobertura para esse caso. Tal alegação, todavia, se mostra incompatível com o contrato que foi assinado. Então o juiz dá conta de que o contrato foi assinado por ele e que faz referência clara, expressa e inequívoca de que a cobertura relacionada ao evento incêndio se limita à situação na qual este decorre de colisão, não sendo o caso dos autos. Lendo isso aqui de uma sentença judicial, mais uma vez eu bato na tecla para o nosso cliente que está nos ouvindo, para o diretor da associação que está nos ouvindo, a informação de que a gente fica só nas mãos do entendimento do juiz, ele decide como ele quer. Não é verdade. Pode sim ter alguma decisão taratológica em algum caso, mas cabe recurso e a gente consegue comprovar em grau de recurso, Gustavo, que o julgamento é com base no que está nos autos. E aqui, com base no que está nos autos, o juiz é claro de que não houve violação ao acesso à informação, porque tem um documento do associado assinando e dizendo que leu. Então, cabe à associação preparar essa prova desde a entrada do associado. Então, isso é muito importante. E aí eu te pergunto, Gustavo, na prática, no dia a dia, na tua experiência, tu tem visto as associações se preocuparem com essa colheita de informação? Os sistemas que a gente tem no mercado disponibilizam um local para a gente guardar essa assinatura? Como é que tu vê essa dinâmica? Ótima pergunta, e eu vou aumentar. Esse canal tem um tema, mas a gente tem um propósito. Qual que é o nosso propósito? É levar conhecimento. Só puxando um pouco para o lado comercial, do departamento comercial, é claro que se o departamento, se os consultores, a parte comercial, falar de tudo que não tem direito, é igual você tomar um remédio, você lê a bula, você não toma nada. É isso. Então, é muito importante que a parte comercial tenha o que não fala e o que se omite. Tem uma diferença entre isso. Muito grande. Né? Porque não adianta a gente ter um termo assinado e às vezes um associado chega e mostra que uma conversa com o consultor não foi falado de uma forma diferente, vai trazer no mínimo uma dúvida para a cabeça do juiz. Isso, perfeito. Porque o consultor ele fala ele representa e fala pela associação.
Então é importante que tenha um treinamento, uma capacitação de todo o organograma, de todo o time da associação. Não só do departamento de eventos, não só da parte de cadastro, que são a parte que não aparece, não tem Muito relacionamento bom. com o Fundamental. consultor. Né? E a questão de sistemas é comum, hoje a gente tem grandes players no mercado, né? Uns maiores que outros, mas todos muito bons. E a grande maioria desses sistemas, as associações não utilizam nem metade do que eles têm de capacidade para entregar. Então é um ponto que utilizar essas ferramentas, porque lá na frente você não sabe quando vai acontecer. Esse caso pode estar acontecendo 10 anos depois. Você tem que ter um backup, você tem que ter uma organização organizacional para estar entregando, disponibilizando essas peças como um todo. Então fica aí uma dica de entender todos esses fornecedores têm um sistema de back-office para estar fornecendo, né, treinamento, informação, etc. Bacana, perfeito. E aí a gente traz aqui a última parte aqui da sentença, em que o juiz diz o seguinte: não há como exigir do fornecedor do serviço, veja que interessante, maior clareza a respeito dos termos da contratação, porque já está muito claro aqui no regulamento interno. De fato, a publicidade não se mostra enganosa, afinal, há cobertura contra incêndio, conforme os termos de contrato que estão claramente delineados. A simples leitura do contrato assinado pelo consumidor seria suficiente para descaracterizar a propositura da presente demanda. Então, o que é que o juiz diz? Mais claro do que esse regulamento é impossível. Então, para você prestar se dar conta, diretor de associação, se o seu regulamento é claro quando traz essas informações, se o seu regulamento é cristalino quando ele traz essas informações. E mais uma vez eu repito, se a gente tiver essa clareza, de fato o processo judicial, a gente vai ter uma vitória processual. Agora, o que é que nós temos aqui? Na hora de a gente delimitar quais são as coberturas para a associação, a gente precisa entender o que é que faz sentido. Faz sentido, eu lembro de um caso clássico, o Onix Plus, Gustavo, quando ele foi lançado, aquele Onix Sedan, a gente teve repercutindo aí no Brasil inteiro vários casos de que o Onix parava no sinal, muitas vezes, e incendiava ali, e claramente por um defeito da montadora. O outro caso clássico e crônico que ocorreu foi a Volvo. Sim. A Volvo teve, inclusive, um recall de vários modelos que estavam pegando fogo, e uma das associações que a gente administra teve 3 Volvos durante 12 meses. E o que é que acontece, Gustavo? Eu digo isso para os clientes também. Se a associação ela vai oferecer cobertura para um defeito que ocasionou um incêndio, na hora que um defeito quebrar a caixa de marcha do carro, tem que cobrir também. Na hora que um defeito bater o motor do veículo, tem que cobrir também. Tem que cortar. Não, quando quebra uma caixa de marcha, se for oriundo de uma colisão, ela tem que cobrir. Não, sim, claro. Eu digo sem a colisão. Porque perceba, toda cobertura ela tem que ser oriunda de uma colisão. A colisão ocasionou o acidente, o incêndio, tem cobertura. O acidente ocasionou um problema na caixa de marcha, tem cobertura, mas o incêndio por si só, que é um defeito, não tem. A caixa de marcha por si só, que é um defeito, também não tem. Perfeito. E é o que eu digo à associação que quer cobrir o incêndio, independente de como ele se originou, eu digo, cubra a caixa de marcha, independente de como ela se originou também. E aí é que ele não quer fazer isso. E detalhe, gente, incêndio, a chance de CPT é 90%, sim, ou mais. Sim. Ou perfeito, mais. Perfeito. Então, a gente está falando de perda total. Exatamente. Nós estamos tomando decisões se cobrir ou não cobrir uma perda total. Exatamente. Então, Gustavão, o que é que nós temos aqui de forma muito clara? Necessidade de ter um regulamento interno que especifique de forma muito clara como é a cobertura, e essa foi a primeira coisa enfrentada pelo juiz, então essa informação é importantíssima. A associação trouxe no regulamento interno que a cobertura para incêndio era apenas nos casos de colisão. Ela comprovou que o associado teve essa informação, segundo ponto indispensável. Então, clareza no regulamento interno bem conduzido, aí você ganha o processo judicial no final. Não depende de interpretação do judiciário. Você tem a prova na mão. Nesse caso específico, incêndio, conforme o regulamento interno rezava, incêndio somente decorrente de colisão. É o justo, é o praticado inclusive pelas seguradoras, é o que a gente tem que aplicar no mercado de proteção veicular. Lucas, então quer dizer que toda vez que for incêndio sem ser decorrente de colisão eu posso negar? Não estou dizendo isso. Como está seu regulamento interno, como você produziu essas provas e como você opera. Deve ser assim.
eu não sei se tua operação te permite fazer isso. Mas não ficando em cima do muro, se você tiver com um regulamento bem definido, se você tiver ferramentas, pode negar todas as fotos. Só decorrente de colisão. Exato. Deixando uma provocação para vocês pensarem. Tudo isso que nós falamos de incêndio também pode ser aplicado em fenômenos da natureza. Perfeito. Exemplo, calço hidráulico. É um tema que os associados não têm conhecimento de causa, tem negligência, tem desconhecimento. Existem os espertos, mas eu já vi jurisprudências tanto a favor quanto contra, onde o juiz fala que o associado não entende daquilo. Perfeito. Então, Perfeito. A gente tem uma outra sentença que a gente analisou já em alguns dos episódios anteriores, acho que foi o segundo episódio, e terminou que a gente não comentou porque eram outros assuntos importantes a serem comentados. Mas a importância de uma perícia técnica nesses casos em que gera dúvida. Gustavo, a gente contrata um engenheiro mecânico para uma perícia, depende da região do Brasil, por menos de um salário mínimo, para definir se um carro de 50, 70, 80 mil tem cobertura. Então é o mínimo que a gente pode alinhar. E tem outra coisa, na verdade era um caso importante para a gente alinhar nesse processo também. No começo aqui dessa decisão judicial, a gente vê que o autor da ação, ele queria que fosse feita uma perícia. No entanto, a gente está tratando de um processo que ele tramita no juizado especial. E não cabe perícia em juizado especial. Então fica mais uma dica para advogados que trabalham no segmento, e tem muito advogado que trabalha no segmento que nos segue. Observe o seguinte, se é um processo que foi ajuizado no juizado especial e existe a necessidade de uma perícia para desmistificar algumas das questões ali envolvidas, não cabe perícia no juizado, o processo tem que ser extinto sem resolução do mérito. A associação acaba ganhando muito tempo em razão disso e é positivo para a associação. O associado tem que ajuizar novamente a ação, dessa vez pela via adequada. Eu acho que nesse episódio a gente já colocou pelo menos umas 5 ou 6 dicas. Você levantou um ponto, o tempo vai estourar, mas eu vou falar como uma pessoa que gosta do meio jurídico. O advogado da ação, né, do associado, ele fala que foi impossibilitado dele o acesso à informação. Seu direito à informação violado. Mas provavelmente ele anexou o termo de adesão para provar que está assinado. Então você fala, pô, advogado, me ajuda a te ajudar, né, cara? Pois é importante. A grande questão de fato, a gente sempre vai ter um advogado disposto, o mercado dessa maneira, a levar a juízo aquele suposto direito do cliente dele. É importante que saibamos também colocar o ponto da associação. Aqueles 2 pontos colocados, o juiz vai ter o livre-arbítrio de entender quem tinha razão de acordo com a lei, de acordo com o regulamento interno, e é o que a gente tem dito desde o primeiro episódio. Se isso foi construído de forma profissional pela associação, a associação vai ganhar. Não é a opinião de Lucas nem de Gustavo, é o que o judiciário... Para finalizar, na próxima quinta-feira, às 19 horas, não deixem de seguir o canal, e se vocês gostaram do Terno Azul do Dr. Lucas, deixa também um like. E no próximo episódio, quinta-feira às 19 horas, Gustavo vai participar com aquele casaco dele que é marca registrada e todo mundo conhece. Aqui em Caruaru não, pô. Até a próxima, pessoal.